Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 30 e hoje a gente dá continuidade, então, né, a esse assunto que a gente vem trabalhando já algumas aulas aí, geometria espacial. A gente já conversou, né, sobre a definição de poliedros, vimos uma relação né, que envolvia lá os elementos dos poliedros, a relação de Euler. Depois nós começamos a conversar sobre os poliedros de uma forma mais, né, separada aí. Falamos sobre os prismas, né, em duas aulas. Na última aula nós conversamos sobre as pirâmides, né? E hoje, então, a gente começa a conversar sobre umas formas espaciais que têm superfícies arredondadas. A gente costuma chamar de corpos redondos, tá? São três essas formas que a gente vai discutir aqui. E hoje a gente conversa sobre a primeira delas, que é o cilindro, tá? Então, o assunto de hoje é o estudo do cilindro. Que eu, na foto, né, estou colocando uns canos aqui para a gente lembrar disso daí, né, desse formato que é tão comum, né, na vida da gente. A gente tem muita coisa aí, objetos, com esse formato, né? Vamos lá? Então, nessa primeira tela, uma definição para o cilindro. Imagina dois planos, né? Aqui, ó, o plano beta e o plano alfa. Esses dois planos são paralelos entre si, né? Se eu desenhar, então, dois círculos de mesmo raio, um em cada plano desses, né? Então, todas as linhas que saírem de um círculo e chegarem no outro com a mesma inclinação, tá vendo? O conjunto de todas essas linhas aqui é chamado cilindro, tá? Então, cilindro é isso, né? Imagina essa situação aqui, né? Todas essas linhas aqui sendo juntadas, né? Aqui eu desenho, tem o desenho de algumas, mas imagina que eu conseguisse preencher todos esses pontinhos aqui do círculo de baixo, né? Saíssem aí linhas que chegassem no de cima. Aí eu teria um objeto compacto aqui, né? Sem nada de nenhuma abertura, nada. Um objeto compacto com um círculo na superfície aqui, um círculo embaixo também, e a lateral arredondada, né? Então esse é o nosso cilindro, tá? A gente lembra aí de latinha de óleo, a gente lembra de cano, né? A gente lembra de um monte de coisa aí que tem esse formato, né, pessoal? Vamos lá. Elementos do cilindro. Então, separei alguns elementos aqui. O primeiro elemento importante, né, que a gente vai ver em exercícios aí, é a base. Na verdade, são as bases, né? São duas bases exatamente iguais, né, que o cilindro vai ter. Da mesma forma que os prismas, né, tinham duas bases paralelas e iguais, o cilindro também tem duas bases paralelas e exatamente iguais. Tudo bem? De mesmo raio, em planos diferentes aí, né? Depois, um outro elemento interessante aqui é o que a gente chama de geratriz. Geratriz é essa linha que sai de uma base e chega na outra, né? E que tem todas, né, a mesma inclinação. Todas essas linhas, então, que saem de uma base e chegam na outra, né, com a mesma inclinação e tal, que é a inclinação entre as bases, né? São as chamadas geratrizes, tá? Nós vamos precisar, em vários exercícios aí, fazer a determinação dessa geratriz. Em algumas situações, ela vai coincidir com a altura, quando esse cilindro for reto, né? Mas quando ele estiver inclinado, assim, ele for oblíquo, aí não coincide, né? Aí fica parecido com o caso da pirâmide, que a gente tem, então, uma medida inclinada, né, que precisa ser determinada. Bom, e um outro elemento importante, então, do cilindro é a altura dele, né? A altura dele é a medida da distância entre os dois planos das bases. Percebam que essa altura ela só pode ser determinada em cima do cilindro se o cilindro estiver reto, né? Se ele estiver inclinado assim, não dá para medir em cima dele. Tá vendo a altura? Eu preciso medir aqui por fora, de alguma forma, né? Fazer essa medição perpendicular à superfície, tá? À base do cilindro, por exemplo. A medida da altura tem que ser sempre, tá vendo? Perpendicular, fazendo 90 graus com a base. Tudo bem? Bom, esses são os elementos. Agora aqui nessa tela, estou diferenciando aí os dois tipos de cilindro, o cilindro reto e o cilindro inclinado, aqui também chamado de cilindro oblíquo, né? Então, a diferença é exatamente as geratrizes, né? Que nesse caso aparecem perpendiculares às duas bases, né? Tá vendo? Coincidindo aí com a altura.
E nesse caso do cilindro oblíquo, não, né? Elas têm uma inclinação, né? Então não coincide com a altura. Tudo bem? A gente vai fazer mais, os nossos exercícios são esses cilindros retos, tá bom? Vai aparecer mais aí. Vamos lá. Essa daqui é mais uma observação que deve aparecer em algum exercício, aí eu coloquei aqui para vocês também, né? Uma observação que é o caso do cilindro equilátero. O cilindro equilátero, pessoal, ele tem exatamente a mesma altura, tá vendo? E diâmetro. A medida do diâmetro dele coincide com a medida da altura. Então, o que acontece na verdade, né? Deixa eu só pegar aqui uma canetinha. Então, pelo fato de ter a mesma medida no diâmetro e na altura, eu acabo tendo dentro desse cilindro um quadrado aqui, ó. Tá bom? Então, isso daqui, ó, é um quadrado, tá? Então, a altura e a base, tá vendo? São do mesmo tamanho. Então, acaba tendo um quadrado aí dentro. Em algumas situações, a gente vai pensar nesse quadradinho dentro dele. Mas a observação principal, então, é que a altura é igual ao diâmetro. Ou a altura é igual a 2 vezes a medida do raio, né? O diâmetro, na verdade, é isso, 2 vezes a medida do raio. Tá bom? Posso pensar, então, altura igual a 2R ou altura igual a diâmetro. Isso para o cilindro equilátero, tá? Isso é um caso especial de cilindro aí, mas vai aparecer em exercícios, então estou deixando o comentário aí. Agora vamos para a parte principal, então, dessa conversa, né? Que é a definição das fórmulas que nós vamos aplicar para o estudo do cilindro, tá bom? Então vejam, ó, o nosso cilindro aqui, né? Nossa latinha de óleo. E aqui do lado eu desenhei o cilindro na forma planificada. A gente já fez isso com outras formas espaciais, né? Esse é o modo mais interessante para a gente enxergar as áreas, né? Quando a gente pega então um formato desse aqui, né? Um objeto desse e corta ele, abre toda a superfície dele numa superfície plana, né? Então eu achatei aqui, abri, eu tenho mais facilidade em enxergar as áreas. Então veja, olha, o que são as bases do cilindro? Na verdade são 2 círculos, tá vendo? De mesmo raio. Deixa eu só melhorar aqui a minha... Deixa eu pegar mais grossa. Olha, então essa base aqui tem um raio R, essa aqui tem o mesmo raio R. Tá bom? Então como é que eu determino a área, né, da base? A área da base é a área do círculo. Então, ó, a área da base é a área do círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado, né? A gente já conhece isso daí, então não vai mudar. Tudo bem? Então as duas bases são exatamente iguais e calculadas por πr ao quadrado. Agora vamos ver a lateral, então. A lateral, pessoal, imagina essa superfície lateral. Ó. Eu fiz um corte aqui, abri essa superfície e ela virou um retângulo, tá vendo? Então a área lateral, olha aqui, essa aqui é a área lateral. Como é que ela poderia ser determinada? É a área de um retângulo. Basta eu multiplicar essa medida aqui de baixo por essa medidinha aqui de cima. Né? Quando eu multiplico essas duas medidas, eu tenho a área desse retângulo que é a lateral do cilindro. Bom? Mas o que são essas medidas? Olha, essa medida aqui é bem fácil da gente perceber que coincide com a altura do cilindro. Tudo bem? Vou colocar aqui, essa medidinha aqui é a altura H do cilindro. Tudo bem? E essa parte de baixo aqui? Essa parte de baixo, será que é possível também a gente saber? Sim, né? Essa parte de baixo, ela coincide com o perímetro da base. Ó, toda essa parte aqui, ó, é na verdade toda essa parte aqui, ó, que está enrolada, né? Então, quando eu pego essa parte aqui e enrolo ela, eu faço isso aqui, ó. Né? Então, eu gostaria que vocês enxergassem isso, que na verdade essa medida aqui de baixo é o contorno, né? O perímetro da base. E perímetro da circunferência a gente sabe calcular também. A gente calcula por 2πr. Essa é a continha do perímetro da circunferência. Então, quando eu vou achar a área lateral, eu pego essa medida de baixo, que é 2πr, e multiplico por h. Vou escrever isso, ó. 2
πr, esse R meu está esquisito, né? E multiplico por H, e aí vira tudo uma multiplicação só. Vou passar limpo aqui, ó. A área lateral, então, de um cilindro é 2πrh. Tudo multiplicado, tá bom? E os exercícios vão pedir também a área total, né? E como é que eu determino a área total? A área total é tudo isso aqui, né? Todas essas áreas aqui. Então, na verdade, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Né? Essa é a área total. Eu posso calcular separadamente aqui os pedacinhos, a área da base, a área lateral, e no final juntar tudo isso, lembrando de juntar 2 bases, porque tem uma base embaixo e uma base em cima, né? Assim como os prismas também. Né? A pirâmide só tem uma base, o prisma tem 2, e agora o cilindro também tem 2 bases. Né? Tudo bem, pessoal? E agora está faltando a gente conversar sobre o volume. Então, bastante simples isso daí, né? O volume do cilindro, ele tem a mesma, parte do mesmo princípio do volume do prisma. Lembra lá? O que a gente fazia para calcular o volume de um prisma? Primeiro a gente calculava a área da base e depois a gente imaginava essa área da base subindo. É como se eu fosse colocando água aqui e cada vez mais, né, fosse crescendo aqui. Daqui a pouco está nessa altura, depois chega nessa altura, né, até chegar lá em cima. E cada vez que vai enchendo, encheu aqui, eu já tenho, né, a área da base vezes esse tantinho aqui, e daqui a pouco vai subindo, né, a altura vai crescendo aqui, até chegar lá em cima, né, e quando chega no final eu tenho toda essa altura. Né? E o volume era calculado assim no prisma, né? A área da base vezes a altura. A mesma coisa para o cilindro, pessoal. A área da base vezes a altura. Bem simples assim. Tá bom? E é isso. Então, a ideia de calcular cilindros, né, é muito simples. Eu acho que não tem nada de complicado. Né? Aqui eu estou passando a limpo as fórmulas, tá? Para ficar um pouquinho mais organizado para vocês. Então, olha lá, a área da base πr ao quadrado é a área do círculo, a área lateral 2πrh, 2πr, né, do perímetro da base, depois vezes a altura, a área total, né, a lateral mais 2 áreas da base, e o volume πr ao quadrado vezes a altura. Aqui eu escrevi, pessoal, a área da base vezes a altura, mas a área da base é πr ao quadrado, né? Entendam dessa forma. Então, eu posso escrever aqui também, olha, a área da base é πr ao quadrado e vezes a altura. Tudo bem? É a mesma coisa, né? Então, aqui está tudo arrumadinho para vocês poderem aplicar. Eu queria mostrar os exemplos, então, são 2 exemplos que eu separei, mas até os exemplos são bem simples, os exercícios de vocês também, não vai ter muito problema não, tá? Primeiro exemplo, calcular a área lateral e a área total de um cilindro circular reto. Veja aqui, ó, o cilindro está com a altura, né, coincidindo com a geratriz, ó, tá vendo? Não tem nenhuma inclinação. Eu quero saber, então, a área lateral e a área total, né, desse cilindro reto aí. E ele dá 2 medidas, ele dá o raio da base e dá a altura do cilindro. Veja, marquei aqui, poderia ter marcado aqui embaixo, que ele pintou tudo aqui, né? Ficou difícil, mas poderia ter marcado aqui embaixo também, tanto faz, tá? Deu o raio da base e deu a altura. Vamos lá, então? Olha lá, a primeira coisa a ser feita é determinar a área da base, apesar dele não ter perguntado, mas como ele quer saber a área total, eu vou precisar da área da base, né? E a área da base é só lembrar que a base é um círculo. Então, πr ao quadrado. Tudo bem? Então, gente, π vezes o raio ao quadrado. Se o raio é 6, 6 ao quadrado é 36, eu tenho 36π centímetros quadrados. Esse π, né, o pessoal costuma ter dúvida se troca por 3, por 3,14, né, uma aproximação do π aí, ou se deixa o próprio π. Então, assim, o que eu costumo pedir, né, é para vocês só trocarem esse número, né, essa letrinha por uma aproximação, né, se for dado no exercício, porque quando a gente faz isso, a gente perde toda a precisão
da medida, né? E aí também essa aproximação ela depende muito do exercício, da situação, né? Então, se é uma coisa mais prática, né, eu preciso realmente aí utilizar isso aí para alguma coisa, então a gente vai ter uma aproximação que interessa para a gente aí. Agora, na maioria das vezes, então, o exercício, se ele não der, né, o valor do π, nós vamos deixar o π na resposta, tá? Então, assim, a resposta está exata. Se eu aproximar, botar um numerinho aqui perto de 3, né, 3,1, 3,14 e tal, aí eu posso fazer a continha, mas aí eu tenho o resultado aproximado. Eu escrevo que vai ser aproximadamente igual, né? Não vai ser mais igual. Tudo bem? Bom, essa é a área da base. Vamos determinar também a área lateral? A área lateral é a área o perímetro da base aqui, 2πr, vezes a altura, né? Acabamos de ver isso daí, que é o retângulo, né? Que a gente encontra quando a gente abre essa lateral aqui. Então, 2πr vezes a altura. E aqui, então, eu tenho 2 vezes π, vezes o raio e vezes a altura do cilindro. Fazendo a continha, 6 vezes 5 é 30, vezes 2 é 60. Então, 60 vezes π centímetros quadrados de área lateral. E aí eu posso facilmente aí determinar a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? As duas bases. A área lateral 60π mais 2 vezes os 36π da área da base. Isso aí vai me dar, né, 60π mais 72π, né, 36 mais 36, né, das duas bases. Isso aí vai dar 132π, né, centímetros quadrados, tá bom? Então é isso que ele pergunta nesse exercício. Se ele tivesse perguntado o volume, também poderia determinar, fazendo a área da base vezes a altura, né? Vamos ver o próximo exemplo, acho que é sobre volume. Né? Olha lá. Um cilindro possui um volume de 7.850 centímetros cúbicos. Vamos anotar isso aqui embaixo. Olha, o volume foi dado aí 7.850 centímetros cúbicos, né? E o diâmetro desse cilindro, né, da base, aí foi dado também 10 centímetros. Diâmetro não aparece nas nossas fórmulas, mas a gente sabe que o diâmetro é exatamente o dobro do raio, né? Então, se a gente olhar aí para a base, né, circular, o diâmetro é tudo isso. Se tudo isso é 10, então o raio deve ser 5, né? Deve ser metade. E é isso que a gente precisa, na verdade. Então, consequência do diâmetro aí é o raio, metade, né? Então, 5 centímetros de raio. Vamos determinar, então, ele está querendo saber nesse exercício, ó, qual é a medida da altura desse cilindro, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Relação do volume, ó. O volume é a área da base vezes a altura, né? Igualzinho às caixinhas, né? Os prismas. A área da base vezes a altura. Ah, mas a área da base é πr ao quadrado, né? Então, a gente pode pensar com essa relação. A área da base πr ao quadrado vezes a altura. E vejam, eu quero saber essa altura, mas o restante eu tenho. Então, vamos lá. O volume 7.850. O π, olha lá, nesse exercício ele dá uma aproximação para o π. Eu vou colocar aqui, tá? 3,14. Se ele não desse, eu deixava o π. O raio é 5, né? Ao quadrado, vezes a altura do cilindro. E aí vamos determinar. Então vai ficar 7.850 igual. Essa multiplicação aqui, ó, isso aqui é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3,14, pessoal, vai dar certinho 78,5. Aqui, ó. Vezes H. Eu falei certinho por causa do número do outro lado, né? Então agora a altura do cilindro é 7.850 por 78,5. Então isso daqui, ó, se a gente aumentar uma casa embaixo e uma casa em cima, né, vai ficar 78.500 dividido por 785. Isso aqui dá 100 certinho. Né? 100 centímetros ou 1 metro, né? Se quiser colocar em metros a resposta. Então, essa é a altura do cilindro, tá bom? Então, o cilindro aí
desenhar ele aqui. Então veja, ó, é sempre importante desenhar, né, pessoal? Mesmo que a gente não precise muito, aí a gente já tem a fórmula pronta, né? De qualquer forma é importante aí a gente enxergar o que está fazendo. Então, ó, eu tinha o diâmetro aqui que era 10, e a partir do diâmetro eu percebi o raio, que essa medidinha aqui era 5, né? E eu queria saber essa altura aqui, ó. E a gente sabe que, olha lá, o volume é a área da base vezes a altura, né? A área da base vezes a altura. Como eu já conheci o volume, então, a partir dele eu consegui determinar a altura, né? Resposta aqui, 100 centímetros, né? Está em centímetro aqui, 100 centímetros, tá bom? Gente, olha, os exercícios dessa aula estão bem simples, tá? Estão bem parecidos com esses exemplos. Acho que vocês não vão ter problema em fazer, mas se aparecer alguma dúvida, alguma coisinha, a gente conversa, tá bom? Durante a aula aí vocês podem perguntar e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Num outro momento eu acho que eu vou deixar alguma coisinha a mais para vocês, algumas aplicações um pouco diferentes, mas agora o momento é da gente enxergar, né, as coisas mais básicas mesmo, né? Então eu acho que exercícios desse tipo já são suficientes para esse momento, tá bom? Então muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.